Olá pessoal, tudo bem? Edgar Sangalli do canal Pensou, Programou e dando continuidade na nossa playlist de resolução de exercícios em C Sharp, vamos ao exercício 1015, distância entre dois pontos. Vamos entender, pessoal, o que o exercício pede, tá? Ele quer que a gente tenha quatro entradas de dados, no caso, e nessa sequência x1, y1, x2, y2, tá bom? E com essas duas entradas, essas quatro entradas divididas em duas linhas, a gente trabalha essa fórmula: ó, raiz quadrada da soma da diferença de x2 menos x1 ao quadrado, y2 menos y1 ao quadrado. Assusta um pouco, pessoal, mas vocês vão ver que é a coisa mais fácil para a gente estar fazendo, tá bom? E como que ele vai ficar? Ah, e detalhe, né? Antes da gente partir para o VS Code, a partir do momento em que a gente tem a entrada na mesma linha, a gente tem que trabalhar aquela particularidade da linguagem C Sharp, tá? Então, como que isso aqui vai ficar aqui no Visual Studio Code? Já deixei criado o projeto, já importei os ícones. Se você não lembra como faz esse processinho, eu sugiro que retorne ao início da playlist, pois lá eu ensino passo a passo, tá bom? O que a gente vai fazer, pessoal? Como a gente vai trabalhar com casas decimais, o primeiro passo seria importar a biblioteca Globalization, tá? Para a gente usar o sistema numérico americano, ou seja, o ponto. Então, nesse caso, using system.globalization, ok? Aí, ponto e vírgula. Uma vez que a gente fez isso, agora a gente vai estar trabalhando as variáveis. Referente àquela particularidade que eu havia comentado, a gente vai ter que fazer o quê? Transformar aquela linha numa string, porque transformar num array, porque ela é lida como um string. E se eu tenho dois valores decimais, ele não vai fazer a conversão de valor por valor, e apenas um deles, entendeu? Ou seja, daria erro. Então como que a gente vai fazer isso? A gente vai chamar string abre e fecha colchetes, e a gente pode digitar igualzinho está aqui, ó, para facilitar a compreensão. x1, y1. x1, y1, e ele é igual ao quê? Ele é igual a console.readline, abre e fecha parênteses, ponto, split, abre e fecha parênteses novamente, aspas simples com um espaço no meio delas, ponto e vírgula. Aí, esse errinho que está dando, como que a gente vai eliminar ele? A gente vai vir aqui nessa extensão csprod, aqui onde está nullable e enable, a gente vai selecionar e digitar disable, ok? Salva, volta aqui no código e salva. O erro vai desaparecer, ok? Aí desapareceu. E agora, pessoal, a gente vai declarar as duas variáveis que a gente vai estar inserindo. Então a gente vai chamar double e a primeira variável pela sequência x1 e depois y1, né? Então double x1 é igual ao que? Double parse, ok? Ponto parse para converter, abre parênteses, só que aqui ele vai chamar o array, tá, pessoal? Aí vai falar que x1 y1 eu quero que ele esteja, no caso, dentro da posição 0, porque sempre vai começar do zero, lembra? E aqui após esse parênteses, a gente vai colocar vírgula. É, desculpa, pessoal, aqui depois do colchete, tá? Vai colocar vírgula, culture info, ponto, invariant culture, ok? Para facilitar a vida, ponto e vírgula. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, então a gente vai copiar e ele só vai mudar os valores. Aqui vai colocar como y1, ok? E vai ser na posição 1, ok? Feito isso, pessoal, a gente vai fazer o mesmo procedimento para a linha de baixo. Então a gente copia tudo isso daqui, Ctrl C. Aqui embaixo a gente cola e só muda as informações. x2, y2. Aqui vai ser x2, 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 y2, x2, y2, ok? Aí a gente já ganha tempo, já deixa pronta essa declaração. E agora a gente parte para o cálculo, pessoal. E como que vai ficar o cálculo? Ó, a gente vai primeiro chamar a raiz quadrada, tá? Então a gente vai falar assim, ó. Double em primeiro lugar, né? Dá um nome. Vamos colocar distância, que é o nome do exercício. E ela vai ser igual ao quê? Ela vai ser igual a
math.sqrt, que seria raiz quadrada em inglês, tá? E vai ser raiz quadrada do quê? Ó, a gente vai primeiro realizar uma soma no caso de diferenças, né? Então aqui eu vou abrir dois parênteses. E no primeiro parênteses eu vou colocar assim: math.poll do que? De x2 menos x1, certo? Isso, menos x1 e vírgula ao quadrado, ok? Então vai ser math_poll desse menos, mais, desculpa, e a gente vai fazer a mesma coisa. Math.poll de qual valor, pessoal? De y2 menos y1, ok? Vírgula elevado ao quadrado, ok? E ponto e vírgula aqui. E por fim, pessoal, o que está faltando, tá? Tá faltando a gente criar o comando de impressão em tela. Então como que ele vai ficar? Ó? Vai ficar como console.writeLine, ok? Abre parênteses. E como a gente pode olhar aqui, ó, é simplesmente chamar a variável, definir 4 casas decimais, tá? Então a gente vai chamar qual que é a nossa variável? Distância, ok? E o que que a gente vai fazer? Ponto toString, abre parênteses, aspas duplas, F4 e após as aspas duplas, vírgula, culture_info ponto invariant culture, segundo item aqui, tá? Ponto e vírgula. Só isso, pessoal. Por fim, console.read para pular uma linha, tá? Pronto. Esse é o código. Aí a gente vai salvar ele. A gente vai testar ele no terminal antes de enviar para aprovação, tá? Então, para abrir o terminal, Ctrl Shift aspas simples, CLS para limpar, né? E aqui a gente vai digitar no caso, os dados conforme descrito no enunciado do exercício. Então, ó, 1 e 7.0. Então, .NET Run, ó, 1 e 7.0, 5.0, 9.0, 4721, certinho. De novo, .NET Run, menos 2,5, 0.4, 12.1 e 7.3, 16, 1484, ó, certinho. E por fim, .NET Run 2,5 menos 0,4. Então, ó, só está invertendo os valores de cima, ó, tá vendo? 2,5 menos 0,4, menos 12,2 e 7. Menos 12,2 e 7. 16, 4, 5, 7, 5. Então, pessoal, como vocês podem ver, o código está certo, tá? Então eu vou enviar ele para análise. E antes de enviar, é aquilo que eu estava falando nos últimos vídeos. Se vocês estão gostando de como eu estou elaborando os códigos, vocês gostaram desse código aqui, se inscreva no canal, quem ainda não é inscrito, tá? Pressionem o sininho que está localizado logo abaixo desse vídeo para que vocês sejam notificados em primeira mão a cada vez que eu postar algo aqui. E não esqueçam de curtir o canal, curtir os vídeos, tá bom, pessoal? Então, ó, a gente vai selecionar até aqui a declaração do nosso array, tá bom? A gente vai mudar aqui em cima para C#, ok? Cola aqui, ó, nesse espacinho. E aqui em cima, Using System, a gente vai colar essa primeira linha, ó, Using System.globalization, ok? Isso. E como vocês podem ver, pessoal, o código foi aceito, tá bom? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida de como eu construir ou quiser deixar qualquer comentário adicional,
Se sintam à vontade que assim que eu visualizar vou estar respondendo, tá bom? Então, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.